Fala, fiel torcida corintiana. O clima no CT Joaquim Grava está fervendo e não é por acaso. O Corinthians já respira o duelo contra o Grêmio, marcado para a próxima quinta-feira, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e Dorival Júnior começou a semana com tudo. O comandante alvinegro organizou um treino tático daqueles envolvendo titulares e reservas num trabalho intenso que já dá pistas do que ele vem planejando para encarar os gaúchos. Desde sua chegada em abril, Dorival tem deixado claro que não quer apenas montar um time competitivo, mas sim criar um padrão, uma identidade de jogo que una todos os atletas, sejam eles experientes ou recém-promovidos da base. E foi exatamente isso que se viu no último fim de semana. A atividade priorizou a movimentação coordenada da equipe, com foco na compactação transição e principalmente no comportamento coletivo. Dorival quer que todos falem a mesma língua dentro de campo, e isso se percebe até nos detalhes mais sutis. Ele vem insistindo em aproximação entre setores controle de espaços e velocidade na troca de passes. E nesse cenário, os jovens ganham espaço e responsabilidade. Durante o treino, a comissão técnica recorreu aos talentos das categorias de base para completar o elenco. Os goleiros Cadu e Gustavo Milani, o zagueiro Gama, os meio-campistas Bahia, Dieguinho e Iago, além do atacante Cauê Furquim, todos estiveram presentes, aproveitando a chance de mostrar serviço e ganhar pontos com a comissão técnica. Para muitos desses garotos, é o tipo de oportunidade que pode definir o rumo da carreira, ainda mais num momento em que o clube precisa de alternativas. E a necessidade de reforçar o grupo com a base faz sentido, já que o Corinthians vive um momento de baixas importantes. 8 jogadores do elenco estão fora por conta de convocações para suas seleções na atual data FIFA. Hugo Souza Memphis Depay, Félix Torres Romero, José Martínez, André Carrilho, Breno Bidon e Felipe Longo não estão à disposição, o que obriga Dorival a trabalhar com um grupo mais enxuto. Essas ausências são sentidas principalmente no setor defensivo, onde alguns dos nomes convocados costumam ser peças fundamentais. No entanto, essa situação também abre espaço para observações e experiências. Jogadores que normalmente não teriam tanto tempo em campo podem aproveitar esse período para se firmar e buscar um lugar entre os titulares. Enquanto a torcida fica na expectativa pela próxima atuação do time, os bastidores seguem movimentados, especialmente com relação ao elenco. A janela de transferências do meio do ano está aberta e o Corinthians já começou a se mexer. Um dos primeiros nomes a deixar o clube é o jovem atacante Giovani. Com apenas 21 anos, ele já passou pelas seleções de base e decidiu que é hora de buscar novos ares. Chegou a um acordo com a diretoria e agora está livre para definir seu futuro em outro clube. Essa saída é vista com naturalidade, principalmente por conta da estratégia do Corinthians de abrir espaço para reformulações e até mesmo para possíveis entradas de novos reforços mais à frente. Outro nome que se despede é o volante Alex Santana. Ele já se acertou com o Grêmio e inclusive usou as redes sociais para se despedir da Fiel. Em uma postagem sincera, agradeceu ao clube, aos companheiros e à torcida. Disse que leva o Corinthians no coração e até mencionou as vaias que recebeu, tratando-as como parte do processo de amadurecimento dentro de um clube gigante como o Timão. A saída de Alex marca também uma mudança no setor de meio-campo que deve passar por novas experiências táticas nos próximos jogos, principalmente com as ausências causadas pela data FIFA. E Dorival sabe que terá de encontrar soluções dentro do próprio elenco até que os nomes de fora estejam de volta. A expectativa é que o grupo principal volte aos treinamentos na segunda-feira com mais intensidade e foco total no compromisso contra o Grêmio. A comissão técnica vai utilizar os próximos dias para corrigir falhas, testar formações e analisar o comportamento dos jogadores que estão ganhando espaço nesse momento de transição. Dorival não esconde que quer um Corinthians mais seguro defensivamente, mas também mais criativo e contundente no ataque, e para isso ele precisa encontrar o equilíbrio ideal entre juventude e experiência, especialmente num calendário que não dá trégua e exige competitividade máxima a cada rodada.
A torcida, como sempre, quer ver entrega e evolução dentro de campo, e o confronto diante do Grêmio pode ser um termômetro importante para medir o estágio atual desse trabalho de reconstrução que está em curso no Parque São Jorge. E não dá para falar de reconstrução no Corinthians sem considerar o tamanho do desafio que Dorival Júnior tem nas mãos. O time vive uma fase de transição delicada, onde não basta apenas colocar 11 em campo e esperar que tudo se resolva na base da vontade. Existe um esforço evidente em estabelecer uma nova cultura tática com conceitos bem definidos, e isso requer tempo, paciência e, acima de tudo, comprometimento total dos atletas. E Dorival tem se mostrado incansável nesse processo, buscando alternativas, cobrando postura e exigindo dedicação em cada sessão de treinamento. Ele sabe que o Corinthians carrega uma camisa pesada e que a pressão por resultados é constante mesmo em momentos de reformulação. Esse trabalho de reconstrução também passa pelas escolhas que o treinador vem fazendo. A mescla entre juventude e experiência virou uma marca registrada dos seus treinos. Dorival não hesita em testar os garotos ao lado de jogadores mais rodados porque acredita que a convivência com os veteranos acelera o desenvolvimento dos mais jovens. E isso é visível nos treinos abertos à imprensa. Jogadores como Bahia e Iago, ainda em processo de afirmação, ganham minutos preciosos ao lado de atletas que já conhecem bem os atalhos do futebol profissional. Isso também ajuda na adaptação emocional, já que atuar no Corinthians não é apenas uma questão técnica ou física. Existe uma carga emocional muito grande envolvida e os mais novos precisam aprender a lidar com isso o quanto antes. Outro ponto que merece atenção é a maneira como Dorival está tentando resgatar a solidez defensiva do time. Nos últimos anos, o Corinthians oscilou bastante no setor, sofrendo com falhas de posicionamento, cobertura e recomposição. Dorival, ciente disso, tem direcionado boa parte do trabalho tático para esse aspecto. Ele quer um sistema defensivo mais compacto, que saiba se proteger sem abdicar da posse de bola e que consiga iniciar jogadas a partir dos zagueiros e volantes. A ideia é que a construção não seja improvisada, mas parte de um modelo bem treinado e assimilado por todos. Isso exige disciplina e entendimento de função, algo que ele vem exigindo com intensidade nos treinos de campo reduzido, simulando situações de jogo com pressão alta e saída sob marcação. É importante destacar também como essa filosofia tem impactado a preparação dos goleiros. A presença de Cadu e Gustavo Milani nos treinamentos com o grupo principal não é por acaso. Além de servirem como reforço pontual em função dos desfalques, eles já estão sendo inseridos em um ambiente mais competitivo com o objetivo de acelerar o amadurecimento. Dorival tem uma visão clara sobre o papel do goleiro moderno que vai além das defesas. Ele quer atletas que saibam se posicionar, que dominem o jogo com os pés e que tenham leitura para iniciar contra-ataques rápidos. Cadu, por exemplo, é um dos nomes que mais tem chamado a atenção nesse aspecto, mesmo ainda sendo muito jovem. Já Gustavo Milani é conhecido por sua frieza e capacidade de reação, e a comissão técnica observa atentamente como ele responde ao desafio de treinar entre os profissionais. Com relação ao ataque, a ausência de nomes como Memphis Depay Romero e Felipe Longo nesta data FIFA criou um vácuo que obrigou o treinador a reformular o setor ofensivo. É nesse contexto que Cauê Furquim da base ganhou a chance de treinar entre os profissionais. O jovem atacante mostrou disposição e velocidade nos treinos, sendo observado atentamente por Dorival. Ainda é cedo para dizer se ele será relacionado para o jogo contra o Grêmio, mas a simples presença entre os adultos já representa um passo importante. Isso mostra que, mesmo com limitações no elenco, a base segue sendo uma alternativa viável e estratégica, especialmente num calendário tão exigente como o do futebol brasileiro. Na parte física, o trabalho de recondicionamento dos jogadores também tem sido crucial nesse período. O Departamento de Preparação Física tem atuado em conjunto com a comissão técnica para equilibrar carga de treinos-tempo de recuperação e prevenção de lesões. Com a maratona de jogos e a sequência pesada de viagens, qualquer descuido pode causar uma baixa importante.
E Dorival tem sido cauteloso nesse aspecto, dosando minutos de treino para os atletas que estão voltando de problemas físicos e preservando outros que vêm de sequência intensa. Tudo isso para garantir que o time chegue inteiro para o confronto com o Grêmio, um adversário que também tem ambições altas no campeonato e que promete dificultar bastante a vida do Timão na arena. Enquanto tudo isso acontece nos campos de treino, os bastidores seguem quentes com as movimentações da janela de transferências. A saída de Giovani e Alex Santana não deve ser as únicas. A diretoria monitora o mercado em busca de nomes que se encaixem no perfil buscado por Dorival, jogadores comprometidos com capacidade de assimilar o novo modelo de jogo e que possam agregar de imediato. O clube não quer contratar por contratar. A ideia é que cada nome que chegar venha com potencial para ser titular ou, no mínimo, brigar de igual para igual por posição. E é justamente por isso que algumas negociações estão sendo tratadas com calma. A direção quer evitar erros do passado quando reforços chegaram sem se encaixar no esquema e acabaram sem espaço. É claro que a torcida acompanha tudo isso com a paixão de sempre, mas também com uma dose de cobrança. O torcedor corintiano quer ver o time mais forte, mais competitivo e com resultados. A paciência existe, mas ela tem limite, especialmente quando os resultados não aparecem. Dorival sabe disso e tenta equilibrar o discurso. Ele evita prometer títulos ou campanhas espetaculares, mas sempre fala em evolução, em construção, em deixar um legado. E nesse sentido, o jogo contra o Grêmio pode ser mais do que apenas mais uma rodada. Pode ser um teste de maturidade para um grupo que vem sendo desafiado a todo momento. Será preciso concentração, disciplina tática e principalmente entrega? Porque o torcedor não exige apenas vitórias, ele exige raça, suor, comprometimento. E isso no Corinthians é inegociável. A semana que antecede o jogo será decisiva para ajustes finais. A comissão técnica ainda tem tempo para avaliar quais nomes da base podem continuar integrando o grupo e quais jogadores que estavam fora por convocação podem retornar a tempo. O retorno ao CT Joaquim Grava na segunda-feira marca o início da reta final de preparação e cada sessão de treino será tratada como uma espécie de ensaio geral. Dorival, que já enfrentou muitos desafios na carreira, sabe que cada ponto conquistado neste momento pode fazer diferença lá na frente. E num campeonato tão equilibrado como o Brasileirão, qualquer vacilo pode custar caro. O Corinthians tem mostrado sinais de evolução, mas ainda precisa provar dentro de campo que pode competir em alto nível contra os principais clubes do país. E essa é a missão para os próximos dias: transformar a teoria em prática, fazer o trabalho render pontos e reconquistar a confiança da torcida, jogo após jogo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O mundo do futebol brasileiro vive mais uma noite agitada com um rumor que vem ganhando força entre os bastidores. O dono do AliExpress estaria fazendo uma proposta pelo Corinthians. A notícia, que começou como um sussurro nos corredores da mídia esportiva, já mobiliza torcedores, jornalistas e especialistas, todos curiosos para saber até onde pode ir essa possibilidade que promete mexer com o cenário do futebol nacional. Segundo fontes próximas à negociação, o empresário, bilionário por trás do gigante do comércio eletrônico, estaria interessado em investir pesado no clube paulista, um dos maiores e mais tradicionais do Brasil. A especulação gira em torno de um aporte financeiro que poderia não apenas fortalecer o Corinthians no mercado de transferências, mas também transformar sua estrutura administrativa e suas condições de disputa nos campeonatos nacionais e internacionais. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente pelo clube ou pelo próprio investidor, o rumor ganha corpo diante do histórico do empresário, conhecido por seu interesse em ampliar sua presença no esporte, já tendo realizado
investimentos significativos em outras modalidades e país. A torcida alvinegra, sempre atenta a notícias que possam indicar uma melhora na situação do time, já começa a alimentar expectativas sobre o que uma possível negociação poderia representar para o futuro do clube. Além disso, a conversa sobre o interesse do dono do AliExpress no Corinthians reacende o debate sobre o modelo de gestão do futebol brasileiro, especialmente em clubes com grande massa de torcedores e alta visibilidade. A chegada de um investidor estrangeiro e bilionário poderia significar uma revolução administrativa, trazendo uma mentalidade empresarial mais globalizada e foco em resultados a curto e longo prazo. É claro que, por enquanto, tudo permanece no campo da especulação, mas os indícios apontam para uma movimentação séria e estratégica. O Corinthians, que nos últimos anos enfrentou desafios financeiros e de desempenho, poderia ganhar um fôlego novo com uma injeção de capital capaz de alavancar a contratação de jogadores de alto nível, modernizar centros de treinamento e expandir a marca do clube para mercados internacionais. Nos bastidores, a expectativa é que as próximas semanas sejam decisivas para a concretização ou não dessa operação. Fontes indicam que representantes do clube estariam em contato com a equipe do investidor para avaliar a proposta e as condições de uma eventual parceria ou até mesmo de uma mudança no controle acionário do time. Se a negociação avançar, o futebol brasileiro pode estar diante de um novo capítulo na história da relação entre esporte e negócios. Enquanto isso, os torcedores corintianos acompanham ansiosos as movimentações, divididos entre o otimismo pela possibilidade de crescimento e a cautela natural diante de mudanças tão profundas. Será que o dono do AliExpress realmente dará o passo definitivo e transformará o Corinthians em um verdadeiro colosso global? Por ora, a resposta fica no ar, alimentando um dos maiores burburinhos do futebol nacional neste momento. O que se sabe é que o mercado está atento e o futuro do Timão pode estar prestes a entrar numa nova era. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!